Meu nome é Marco, sou um homem cis, branco, alto, cabelos brancos, curto, visto uma camisa de malha gola azul claro. Meus pronomes são ele, dele. Atrás de mim tem um logo do curso, nas cores de um painel de azul claro para verde claro. Nós somos alunos, alguns que vão trabalhar com a gente são mestrandos, e eu e a Mariana somos doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Naturais, que é coordenado pelo professor Dr. Sérgio Luiz Cardoso, também é o coordenador desse projeto de extensão. O curso é interdisciplinar nas áreas de Química, Física, Biologia, Educação, Agronomia e Matemática, e tem conceito 5 do CAPES. Ele tem 4 linhas de pesquisa: bioorgânica e inorgânica, ciências ambientais, ciências e tecnologias de materiais e ensino de ciências, que é onde eu e a Mariana estamos inseridos dentro do projeto na pesquisa de tecnologia, educação e inclusão no doutorado. Esse projeto de extensão, ele tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão, que é quem vai emitir os certificados ao final do curso, e do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica. Ao final desse curso, serão emitidos certificados para quem concluir a atividade final e algumas tarefas pedidas. Tá? O nosso curso tem rede social e também conta com e-mail e Instagram e o canal do YouTube, onde a gente publica os vídeos para quem não consegue estar assistindo aqui com a gente possa ver depois. Quem vai conversar com vocês hoje sou eu mesmo. Eu sou analista de sistemas, bacharel em sistemas de telecomunicações, MBA em análise de sistemas, especialista em docência do século XXI. Fiz mestrado na linha de ensino de ciências e atualmente doutorado também no ensino de ciência, do programa de pós-graduação em ciências naturais, onde eu atuo com a linha de pesquisa de tecnologia da formação na condição da formação do professor. Hoje a gente vai conversar sobre os objetivos do curso, o que a gente vai apresentar, o que vai ser debatido, qual é a plataforma, o que vai ser apresentado dentro do curso. E o nosso principal foco do curso, que está alinhado dentro da Base Nacional Comum Curricular, para as atividades que vão ser propostas. Nosso curso ele tem alguns diferenciais, mas um dos principais é que ele é voltado para o professor de sala de aula e não para apresentar uma tecnologia em si. Não faz parte da ideia, nem do projeto do curso, apresentar a tecnologia ou dissecar uma tecnologia. Nós iremos trabalhar com várias mídias, mas a ideia é que a gente conheça as mídias, como elas podem ser aplicadas em sala de aula. Algumas mídias, e eu dou bastante foco nas questões aqui de paródia e gamificação, porque a gente sai desse comum e vai para a questão do lúdico, mas a gente trabalha bastante com a questão do vídeo. Tá? Hoje eu vou falar um pouco por que a gente trabalha a BNCC e por que a gente trabalha com a questão da inclusão e da tecnologia. Algumas considerações sobre as questões de tecnologia e inclusão, a peculiaridade do curso e o que a gente está esperando como atividade final do curso para receber a emissão do certificado. Começando pela base, a Base Nacional Comum Curricular, nas suas 10 competências gerais, a gente tirar ali, observar, a gente tem 4 delas que falam sobre a tecnologia digital, onde se trata do mundo digital, do caráter tecnológico, do uso de linguagens digitais e do uso dessas tecnologias de forma crítica e ética. Mas também tem 8 das 10 competências que menciona, que cita em algum momento que a gente deve criar uma sociedade inclusiva com valorização da diversidade. Esse é um dos grandes focos do curso. Não é que seja o objetivo principal, mas sim um foco que a gente tenta trabalhar de uma forma um pouco mais indireta, mas de todo o curso, durante todo o curso, a gente tenta trabalhar com a inclusão.
Vai ter um momento que a gente vai falar mais sobre inclusão, mas durante todo o curso a gente vai falar sobre questões de uso de tecnologia, de cores, de legenda, de forma de usar, de carga cognitiva. Tudo isso vai ser mencionado no curso. E o curso ele é regido também pela Base Nacional Comum da Formação Continuada, que é um documento que surgiu em 2020, após a BNCC, e lá no seu artigo 3º, logo no início, ele diz o seguinte: pressupõe-se por parte dos professores o desenvolvimento das competências gerais dispostas na BNC da formação inicial, ou seja, no que forma a licenciatura. E aí, a gente dando uma olhada nessa base nacional comum da formação inicial da graduação, o que diz lá? A formação do docente pressupõe o desenvolvimento pelo licenciando, ou seja, por quem está fazendo sua graduação, das competências gerais previstas na BNCC. Por isso que a gente começa, eu começo logo falando o que traz a BNCC, porque a gente está dentro desse escopo. O que diz hoje a legislação para formar, para a formação inicial e continuada, está dentro do escopo gerais, dentro das competências gerais. E aí traz o seguinte: a formação do docente para todas as etapas da modalidade da educação básica, onde tem a BNCC como foco principal. Na luz da BNCC, no projeto da BNCC, a gente tem 3 eixos que trabalham com a tecnologia: pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. E aí, a BNCC computacional, ela também mantém esses eixos: pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Eu, Marco Antônio, particularmente, eu penso em dimensões, não fujo muito disso, mas eu penso que a BNCC pode ser vista nas 3 dimensões: programação e computação, ou computação e programação, pensamento computacional, cultura e mundo digital. Quando a gente pensa nessas dimensões, eu penso em utilizar ferramentas digitais, que é muito o que a BNCC fala, né? Usar os recursos, as mídias, dentro do ensino e aprendizagem. Produção de multimídia, desenhar e desenvolver e publicar e testar os produtos, onde a gente vai trabalhar com vídeos, com grafos, com outras relações. Linguagem de programação, utilização de linguagem. A gente vai até mencionar alguma questão de programação lá para o final, mas entendam que a linguagem de programação que a gente pensa, eu como analista de sistemas, eu não posso querer que seja exatamente só o código, aquela linha de código. Não é esse o objetivo. O objetivo é um pouco maior, é um pouco mais amplo, porque eu entendo que quando a gente está fazendo um vídeo, a gente está programando. Está programando com imagens, com recursos um pouco menos codificado, mas ainda assim é programar, tá? Na questão do pensamento computacional, a gente até vai falar, vai mencionar a questão de como se faz um algoritmo. Isso é uma das coisas que a gente vai mencionar lá quando eu falar em educomunicação. Mas eu não vou trabalhar essas questões de classes, métodos, funções, parâmetros, isso para resolver problemas. Isso é interessante, mas não é o foco desse curso, tá? Mesmo porque seria um curso à parte, praticamente uma especialização sobre isso. Utilizar diferentes representações também não é muito foco, mas a gente menciona um pouco. E sim, cultura e mundo digital é uma parte que a gente aborda no início e no final dos impactos da tecnologia e comparar os comportamentos adequados e inadequados. Então, eu entenderia que nas 3 dimensões a gente está trabalhando bastante a primeira e bastante a terceira. A segunda, eu entendo que ela precisa de um curso específico para isso. A gente menciona, explica, mas a gente não traz isso como foco desse curso. Para o processo da BNCC, a área de tecnologia da informação e comunicação é um processo transversal. Ela não tem uma disciplina. A nossa base nacional brasileira, ela não tem uma área de conhecimento específica para aplicar a tecnologia, para criar a competência digital. Entretanto, se você abrir a BNCC, competência digital segundo a base nacional, você tem que ter um letramento midiático, tem que conhecer as mídias. E o que seria uma mídia? Um YouTube, um Instagram, mas também como eu faço um vídeo para um TikTok, para um Instagram, como eu faço um vídeo para postar no YouTube, para apresentar em uma sala de aula. Isso tudo faz parte desse processo de letramento midiático.
Não é só conhecer o YouTube, não é só conhecer o Instagram, mas sim o Canva, como eu uso aquilo dentro do processo de criação dentro de sala de aula. O letramento tecnológico, ou seja, se eu preciso usar o Canva, o que eu preciso? Eu preciso de uma rede social? Não, eu preciso de um computador ou de um celular e uma rede de acesso, uma internet. Então, esse conhecimento a gente precisa ter. E o letramento ético-social. O letramento ético-social é aquela parte de cultura e mundo digital, a gente aborda. Não tem como a gente abordar tudo, mas a gente aborda bastante coisa, diria que até bastante coisa, dentro do projeto de curso dessa ideia de ético-social, mas é uma questão cultural. E aí a gente fica meio perdido, assim, se quiser abordar o mundo inteiro. Então a gente aborda mais questões que são assim, mais coerentes, mais destacadas na mídia. Tá? Isso tudo está dentro do Plano Nacional de Educação Digital. E para esse processo, quando a gente pensa nessa questão de tudo, dessa competência digital que depende do letramento, seja ele midiático, tecnológico ou ético-social, a gente pensa que precisa ter um letramento digital que encapsula isso tudo, ou seja, esse encapsulamento todo é que vai nos dar o letramento digital que a BNCC deseja de cada um dos professores. E é isso que a ideia do curso tenta abordar. Não identificar o termo, apesar da base nacional não identifica esse termo competência digital ou letramento digital, mas cultura digital, mundo digital e letramentos e multiletramentos, mas quando a gente começa a ler, a gente percebe que dentro da BNCC esse é um processo que está previsto. Tá? Então, dei uma primeira iniciada, por que a gente trabalha a base, e aí eu vou abrir com algumas considerações. A gente vai trabalhar a inclusão dentro de um projeto de um design universal da aprendizagem, onde se pretende trabalhar uma questão flexível, criar os recursos de modo intuitivo, de forma viável, a questão da carga cognitiva para todas as questões de inclusão, e não por um processo de inclusão de uma pessoa com deficiência visual, com uma pessoa com deficiência auditiva. Não é inclusão para um, não é uma inclusão seletiva, mas é uma inclusão dentro de sala de aula, dentro de um desenho mais universal. E aí eu trago esse mapa aqui de forma bem resumida, bem sumária, para tentar explicar que a inclusão no mundo ela é complexa. Não é um problema do Brasil, não é um problema de Campos dos Goytacazes. É um problema questão mundial. Então nós temos um estudo nos Estados Unidos, na África do Sul, que diz o seguinte: os problemas acontecem de diversas ordens físicas, da formação de professor, de alunos, de posturas, de questões de infraestruturas, tanto nos Estados Unidos, que é uma potência econômica, como na África do Sul, que não é uma potência econômica, e tem a questão do apartheid, que é bem recente. E os Estados Unidos, existe uma lei federal, apesar dos estados terem autonomia, ele tem uma lei federal com mais de 50 anos sobre a inclusão. Ela vem recebendo novas normações, novos formatos, mas ela existe já há muitos anos. E nos Estados Unidos, um estudo com 77 artigos, a gente chama de review, onde ele verifica outras pessoas que publicaram essas questões, ele entende o seguinte: nesse resumo desses 77 textos, que existe uma dificuldade muito grande de formar o docente quando o assunto é inclusão. Na Espanha, que trabalha com a formação fundamental até o mestrado, em um desses cursos de mestrados, com 20 professores, eles identificaram que o professor não está preparado para trabalhar em sala de aula com o processo de inclusão, seja qual for a questão que esteja trabalhando. E aí, no Chile, 150 professores, numa pós-graduação, foi feita uma pesquisa com eles e eles identificaram que o processo de inclusão é ainda aqui na nossa região, eu digo nossa região porque o Chile é próximo, bem personalizado. Então, existe um processo de inclusão para a pessoa com deficiência auditiva, para a pessoa com deficiência visual. Não existe um processo de inclusão para aquela classe, para aquela turma, para aquele grupo de pessoas. Ele é uma questão da inclusão personalizada e não inclui. Ela seleciona o que ela vai trabalhar. No Brasil, outro estudo com 493 respostas de questionário na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela identificou que não existe estudos práticos na área de inclusão e, principalmente, que o professor sai da universidade
sem condição de trabalhar a inclusão, seja ela qual for o assunto, qual for o tema que for para ir em sala de aula. Ele não consegue trabalhar. Marco, para que você está trazendo essa questão aí, o curso? É para a gente entender que a gente vai trabalhar a inclusão. A gente pretende trabalhar a inclusão. Mas a gente não tem uma resposta. Em lugar nenhum no mundo existe uma receita de bolo que trabalhe a inclusão. Então, a gente depende até muitas vezes de pareceres de vocês que estão em sala de aula trazer esse feedback para a gente. O que está acontecendo com o que a gente fala? E aí, falando de tecnologia, quase que fechando aqui, o meu livrinho daqui dessas ideias iniciais, eu tenho que tecnologia é um mundo assim de várias cabeças, que várias pessoas podem pensar, que você pode compartilhar, ter ideias, trazer informações, levar informações, tem que estar sempre uma disponibilidade grande de várias outras informações. E hoje tem muitos assuntos e a gente vai abordar como, além das mídias, a flexibilidade que ela cria, da criatividade, como a inteligência artificial, como que a gente leva informação e traz informação, como que a gente recicla essa informação que está na rede para a gente. Então, esse é um processo que a gente vai trabalhar durante o curso inteiro. Mas tecnologia, quando a gente para pensar, e aí eu vou começar a falar que tecnologia no Brasil, um dos grandes momentos que eu vejo, existe muito antes disso, se a gente lê lá o livro de 1990, que é até utilizado no MEC, esqueci o nome do autor. Desculpa, eu esqueci o nome do autor. Valente, lembrei, José Armando Valente. Se você pegar o livro de José Armando Valente, que ele publicou no final da década de 90, ele traz uma estrutura muito antiga. Mas, em 1963, o Anísio Teixeira ele vai ter um discurso representando o MEC que vai dizer assim: os mestres do amanhã estarão trabalhando em um estúdio de TV, não em uma sala de aula. Ele não tem condições de amanhã estar trabalhando em uma sala de aula. Ele precisará estar trabalhando em um estúdio de TV para atender o que o aluno vai precisar. Então, lá em 63, antes de eu nascer até, o Anísio Teixeira já estava dizendo que a tecnologia ia interferir muito na sala de aula. E aí, a partir disso, na década de 80, esse processo foi chamado de audiovisual, na década de 90, com a introdução dos computadores. Isso vai ser chamado de TIC. Só que vamos entender que tecnologia da informação e comunicação, ela pode ser um quadro, ela pode ser um mapa, ela pode ser uma tabela, ela pode ser a minha caneta escrita, ela pode ser uma mensagem no quadro negro. Então, isso tudo é tecnologia da informação e comunicação. Por isso, na década de 2000, nós começamos a chamar o que é digital de tecnologias digitais da informação e comunicação, que é a abordagem do curso. Então, nós estamos em um recorte de TIC. Ainda é muito comum chamar de TIC, mas a gente vai chamar de TEDIC. Existem alguns autores, como Pedro Nova, José Armando Valente, e alguns autores até da USP, principalmente, que chamam de NTIC, Novas Tecnologias da Informação e Comunicação. Eu prefiro chamar tecnologias digitais da informação e comunicação, porque muitas vezes alguém vai me trazer alguma tecnologia nova para mim, mas não é nova para ele. Então, eu não sou muito familiarizado com esse termo novas tecnologias, ok? Mas se alguém falar NTIC, TIC, TEDIC, está tudo dentro desse escopo aí que a gente fala hoje em dia. E aí, para a educação, eu trago uma questão muito interessante, que não é natural, dentro da área de educação, o uso da tecnologia para os nossos alunos. Classificar nossos alunos como nativo digital, como Mark Prensky classificou em 2010, pode até ser uma maneira de pensar, uma maneira de trabalhar. Mas dentro da área de educação, isso não é natural. Então, não tem como eu classificar o professor hoje, com 60 anos, com 30 anos, com 40 anos ou com 20 anos, de imigrante. Mas também eu não tenho que considerar que meu aluno está preparado para trabalhar com tecnologia da educação se eu não conseguir aprender isso e trabalhar com ele, tá? Então, eu penso e repenso esses termos de forma diferente, tá? Não é um contexto que eu pretendo trabalhar dentro do curso, mas só para a gente esclarecer que não é uma ideia muito salutar querer jogar para o nosso aluno a responsabilidade do nativo digital é responsável por usar a tecnologia. Porque, às vezes, a gente não consegue entender e a gente quer passar dessa forma, com essa máscara aí. Então, é meio complicado, porque a gente precisa entender a tecnologia, precisa compreender
para poder trabalhar com nossos alunos. Vou fechar esse livrinho vai vir aqui de vez em quando, eu vou abrir ele acrescentando sempre alguma coisinha, mas hoje eu vou fechar ele e vamos começar a falar do nosso curso realmente. Primeiro, nosso curso ele é da tecnologia, então eu criei assim uma figura onde eu tenho o encaixe da tecnologia com um processo de metodologia da ciência de ensino andragógico, com uma aprendizagem criativa, formando a roupa, que é de tecnologia, do docewear, ou seja, transferir o processo de ensino, que é a docência, ou docer, em latim, por um processo de coisificado, de tornar ele palpável. E aí, a primeira questão que vem aí dessa palavra, aí, desses termos aí, seria andragogia. Por que a gente trabalha andragogia? Segundo a literatura, pedagogia é o processo que eu pego e oriento o meu aluno. Entretanto, agora no final da década de 90, um norte-americano começou a defender que quando a gente está trabalhando com adultos, a partir do ensino médio, principalmente no nível universitário ou profissionais, a gente não pode trabalhar com processo pedagógico, tendo em vista que cada um tem um conhecimento, cada um tem uma mala, uma bagagem pessoal e cultural, além da questão da formação diferenciada de cada um, ou numa época ou no outro. Então, eu não posso deixar de considerar isso no processo de ensino, no processo de ciência como de ensino. Aí ele nos traz essa questão da andragogia, aonde a gente precisa considerar que cada pessoa tem uma bagagem cultural, tem um conhecimento pessoal, social, cultural e até dessa questão da formação pessoal dentro das diversas áreas. Por isso, nosso curso trabalha esse conceito dentro do conceito de andragogia. Isso tudo está explicado na apostila, que eu já vou falar dela, vou apresentar ela daqui a pouco, para entrar no ambiente. Nós temos no curso uma apostila, eu prefiro explicar ela mostrando ela, mas só para saber, nós temos uma apostila que traz todo o material que está na sala virtual. Entretanto, eu gosto de destacar que a apostila não é a sala virtual, ela não explica o que está acontecendo na sala virtual. Ela conta o que pode estar acontecendo, mas as trocas nos fóruns, isso não, ela não está trazendo, porque ela é no papel que não está sendo atualizado. Todas as nossas atividades acontecem no ambiente virtual de ensino e aprendizagem, o AVA ou AVEA. Lá no Moodle. Eu vou apresentar ele daqui a pouco para a gente, mas tudo acontece lá. Todas as atividades acontecem por tópicos. E como esse Moodle, esse ambiente virtual de aprendizagem ou de ensino e aprendizagem, que eu prefiro, ele está escrito. Ele está organizado em 3 módulos. O primeiro módulo ele é um pouco mais conceitual. A gente vai falar sobre a base nacional, qual é a referência dela dentro de sala de aula, a questão da tecnologia, principalmente essa relação da tecnologia dentro da base nacional. Um pouco sobre a questão de inclusão, e aí nessa parte de inclusão, às vezes eu me perco ali, falo demais, mas já se preparem que no dia de inclusão eu prolongo um pouquinho. E aí a gente fecha esse módulo com um pouquinho de uma atividade meio que livre, tá? E começa o segundo módulo. No segundo módulo, são as ferramentas, aí entra realmente a aprendizagem que eu chamo de criativa, de prática. E aí a gente vai passar 8 semanas conhecendo ferramentas, formas de trabalhar, diagramas, gamificação, HQ, mídias, Canva, YouTube, Powtoon, várias outras ferramentas que a gente vai conhecer ali dentro desse processo dessas 4 semanas, dessas 8 semanas. Cada semana a gente vai ter uma ideia nova. No terceiro módulo, a gente vai voltar para aquela questão da cultura e mundo digital e a troca. A gente vai fazer troca no fórum, porque é um tempo que vocês têm para fazer a nossa atividade final. E o que seria a nossa atividade final? A gente vai pedir como atividade final 2 jogos, e vocês vão ver que é muito simples esses jogos, é muito legal. A Mariana passa para a gente fazer isso de pé nas costas, de tão simples que é. E um vídeo, tá? Então, a atividade final é 2 jogos e um vídeo. A gente pede que seja da área de ciências. A gente precisa que isso seja da área de ciências.
Mas, Marco, eu sou professor de dança, eu sou professor de literatura, eu sou professor de geografia. Gente, eu vou dar exemplos durante o curso que qualquer um pode pegar e fazer. Ah, eu sou da educação infantil e você vai pedir do fundamental. Vocês vão ver que a gente consegue trabalhar isso de uma forma simples e clara. E até dá para trabalhar exatamente com o processo ali da criação. E eu vou começar já o primeiro exemplo, já na semana que vem, com um exemplo desse do Fundamental 1, com uma sequência da educação infantil. E por que a gente pede de ciências? Eu vou explicar isso melhor na semana que vem, mas já de antemão já vou dizer, é uma resposta que a gente tem que dar para o programa que a gente está participando, que é o programa de extensão, que é da área de ciências. Mas não é nada complexo. A gente pede que seja de ciência, pede que, eu sou de letras. Então a gente vai fazer o quê? Uma narrativa digital, onde o aluno vai fotografar, por exemplo, as árvores no caminho dele. E aí, do caminho dele para a escola, ele fotografa uma árvore, a gente publica isso em uma rede social, isso é uma narrativa digital. Ora, se eu estou trabalhando uma narrativa digital com árvores, eu estou trabalhando questões sociais, questões ambientais, e estou trabalhando a questão de letramento digital e narrativa digital. Então, eu estou trabalhando uma série de transversalidades que a própria BNCC pede, que não estaria fora da nossa proposta. Tá? É lógico que vai ter um prazo para a gente entregar isso, mas é bem simples, bem tranquilo, como eu mostrei para vocês. Toda semana a gente tem um encontro síncrono. Esse encontro síncrono igual a esse, não necessariamente é a mesma coisa que estar na plataforma. Muito pelo contrário, a gente procura não estar exatamente dentro do que está na plataforma, mas dentro do contexto que está sendo abordado naquela semana. Tá? A gente procura trazer, e aí quem já participou, por exemplo, ontem, a colega que participou com a gente, já percebeu que a gente não traz igual ao ano passado, não tem como, tecnologia não tem como, ela muda, ela evolui. Então a gente vai trazendo algumas coisas diferenciadas, tá? Esses encontros eu vou mostrar na plataforma que a gente vai escolher a data, antes que me pergunte. E a atividade final. Eu gosto de deixar isso, esclarecer isso, que a atividade final, eu tenho uns pontos que eu vou olhar, eu vou entregar uma planilha, uma rúbrica para vocês verem o que eu vou olhar. Mas, Marcos, se eu entregar dentro do que eu estou querendo fazer, mas não está exatamente dentro do que você pediu, vai me dar o certificado? Vai. É lógico, se você fizer um vídeo de dancinha do TikTok e não conseguir trazer isso para o processo de ensino, eu não vou ter como trazer isso, essa certificação. Mas se você pegar uma dança e trabalhar a musculatura, trabalhar a questão de respiração, que está dentro da área de ciência, está transdisciplinar, está criando isso tudo e está criando mídia, está trabalhando essa transversalidade que a BNCC quer para trabalhar com a BNC computacional, está tudo dentro do projeto e a gente vai aceitar tranquilamente. Tá? Então, só para esclarecer, eu avalio o vídeo, mas esse vídeo não necessariamente precisa estar dentro disso tudo. A gente avalia, a gente diz o que vai ser avaliado, que é até uma forma de vocês se orientarem o que devem fazer com o vídeo. Organização, ortografia, os créditos, layout, o conteúdo que está sendo abordado da área de ciências, e aí sim, se o vídeo não tem uma interdisciplinariedade, uma transdisciplinariedade, aí eu vou questionar. A carga cognitiva, como está sendo batido, a narração, a criatividade, a sobrecarga, isso tudo vai ser abordado no transcorrer do curso. Os objetivos, o público-alvo, se foi abordado, se eu estou com uma linguagem dentro do que eu quero, dentro do que foi me proposto para aquele público-alvo. Se eu estou usando termos ambíguos, se eu estou trabalhando inclusão, questões de cores, isso tudo a gente explica durante o curso, tá? Não é, no final eles pedem uma coisa. Não, não é. A gente vai durante o curso falando isso tudo, tá? E aí eu estou fechando aqui essa apresentação. Só lembrando, nós estamos nas redes sociais, também temos um e-mail, e a gente ainda publica isso tudo que a gente participa aqui durante o curso. Tudo que eu digo é todos os vídeos que a gente faz esses encontros no YouTube para disponibilizar para os colegas depois, que também é uma rede social. Nossa rede social, e-mail, Gmail é pedic-enf ou .enf. Ok? Eu vou fechar essa apresentação. Então, gente, eu vou apresentar a plataforma agora. No final, se alguém tiver com alguma dificuldade do cadastro, alguma coisa,
a gente retorna, eu vou encerrar a gravação, mas a gente continua para poder criar as facilidades para acessar a plataforma, tá? Então, essa daqui é a plataforma. Eu vou acessar aqui. Então, ó, quando eu entro aqui no ead.enf.br/mudo, eu clico aqui no cantinho direito, acessar. E aí ele vai me pedir senha. Isso aqui é só uma segurança minha que tem. E aí vai entrar. Aí ele entrou direto. Aí vai entrar aqui. Aí acessou, ele vai entrar aqui. Eu venho aqui em meus cursos. Ele vai aparecer aqui. Tem alguns outros cursos aqui, mas o que vai aparecer para vocês é esse aqui, esse colorido aqui, tá? Onde eu estou passando o mouse aí, ó. É só clicar em cima dele, aí vai abrir essa tela, tá? Aqui tem uma barra lateral que facilita aqui para navegar os tópicos, mas no início a gente não vai precisar muito dela. Tem uma outra barra aqui que tem as atividades que estão em andamento, tá? O curso é esse aqui. Quando você entra, ele tem aqui um linkzinho, ó, tá vendo? Passa o mouse, ele fica sublinhado. É aqui que eu tenho que clicar para ler, para ver. Aqui no fórum já tem 2 mensagens, esse outro fórum tem uma mensagem, essa mensagem é para mim, tá? Eu vou ler ainda, eu não li, alguém já postou alguma coisa, eu vou ler aqui, vou participar, ver o que foi. Isso aqui que está oculto, é porque não está aparecendo para vocês ainda. Existe uma peculiaridade no nosso curso. O nosso curso trabalha junto com a licenciatura, tá? E aí eu tenho aqui o prazo de envio da atividade final para a licenciatura. O nosso da extensão, dessa extensão que a gente trabalha, ele vai ter mais ou menos o mesmo prazo, mas eu tenho uma flexibilidade maior. Ele ainda está fechado, porque isso eu vou avisar, eles sabem disso. Aí tem o fórum que já começa a conversar, dá alguns exemplos sobre a atividade final. Esse aqui eu ainda não abri, eu vou abrir semana que vem, que é alguma coisa que a gente vai pedir sobre tarefa. E aqui eu tenho escolha de horários. Tá vendo? Quando eu passo o mouse, ele fica sublinhado. É aqui que eu tenho que clicar. Eu tenho que vir aqui e escolher os horários que eu quero. Lembra que eu falei lá, a gente terá encontros semanais. É aqui que eu vou dizer quando eu quero esse encontro. Eu quero encontro na segunda, na terça. Aí eu vou selecionar todos os dias que eu quero esse encontro e vou vir aqui no final gravar a minha resposta, tá? No final, lá do lado de domingo, que eu dei o prazo até o dia 18, no dia do domingo, eu vou levantar isso daqui. Está escrito aqui 25, tá? Mas o prazo que eu estou dando é até dia 18, porque semana que vem eu já tenho que começar a trabalhar com isso. E é na segunda-feira. E eu já tenho que começar na segunda-feira a ter uma data para responder para vocês. E aí eu vou vir aqui, vou separar quem é da licenciatura, que eles têm um horário específico, que eles têm aula à noite, e quem é da extensão, desse projeto de extensão, tá? A gente está na mesma plataforma, o curso acontece junto, mas eles têm um horário diferenciado por conta das disciplinas deles. Retornando aqui, e aí você já vê uma característica do nosso curso. O que o aluno de graduação está vendo hoje é o mesmo que a gente vai oferecer para vocês. Não tem diferença nenhuma, tá? É a mesma coisa. E aí, como eu falei com vocês, passou o mouse, clicou, tá vendo? Tem uma setinha aqui com a mãozinha, ó, clique e entra e vamos. É clique aqui, tá? Nesse coisinha aqui. E aí tem um videozinho explicando um pouco do curso. E aí tem a atividade final, tal, vai escolher aqui. Aqui tem aqui um link aqui, ó, webconferência, nosso Meet. Aqui vai ter o link do Meet semanal e os dias que a gente escolheu. Por enquanto, essa semana está sendo abordado na terça, quarta e hoje, quinta, o mesmo conteúdo para atender o maior número possível. E no final de cada tópico, fim do tópico, tem aqui a apostila. Então, é só eu clicar aqui em cima que vai me abrir a apostila. A apostila, eu já estou com ela aberta aqui, que eu facilitei, ela tem uma apresentação, aí vai dizendo cada tópico o que a gente vai trabalhar. Então, eu já sei que eu vou trabalhar até o último dia do curso, tipo um sumário, e eu faço uma apresentação, como esse curso surgiu, um agradecimento a alguns amigos que trabalharam com a gente desde o início do curso. Me apresento. A Mariana aqui traz a apresentação dela, os nossos contatos pessoais. E aí começo a explicar.
Essa parte aqui explica o objetivo do curso, a estrutura, o que vai ser trabalhado, qual é a ferramenta que vai ser trabalhada, fala da atividade final, e aí considerando o seguinte, a atividade final é um tema da área de ciências, tá? Ou interdisciplinariedade com ela. E aí eu costumo dizer que é pensar, é uma forma, uma expressão que eu trago, que é pensar uma habilidade que eu trabalho já no meu cotidiano. E essas habilidades, vocês não pensam que tá solta, vou ficar perdido. Não, a Mariana mesmo gosta ela, de escolher ali, de ajudar, de trabalhar bastante isso. E aí ela oferece lista de habilidades que pode criar interdisciplinariedade com cada um. E no meado do curso a gente vai criando esse social com vocês e vamos identificando o que é que tem dentro desses processos, tá? E aí tem uma explicação sobre nota ou média, que é para a licenciatura, frequência, o símbolo que a gente utiliza aqui por conta da licenciatura, as dicas da apostila, e eu vou descer aqui para mostrar, a apostila vai explicando, está em preto, em times, aí eu explico aquela relação da abordagem da ciência que a gente está trabalhando, da questão da aprendizagem criativa, baseado aqui nos PEIs, e entro praticamente na apostila que vai estar sempre assim, com uma fonte diferente. Essa fonte diferente é a mesma coisa que está acontecendo dentro da plataforma. Então, por isso que eu falei, o que está na apostila está na plataforma? Sim, mas o que está na plataforma não está na apostila acontecendo, mas o que foi inserido está aqui. Então, eu já posso adiantar aqui, ler aqui, se eu não posso ver. Aí tem o símbolo, o que é fórum, o que é uma página, tá? Vocês vão ver que existe uns memes, essa apostila eu preparei, vocês vão ver que existe uns memezinhos, uns avatar, e atualmente está com cabelo branco e curto. Pode ser que tenha algum aqui, principalmente na plataforma, com cabelo comprido. Que até o semestre passado eu usava cabelo comprido mesmo. Tá? Cabelo, já usei Rastafari e algumas outras coisas. Tá? Aí vai, na apostila tem uma parte verde. Essa parte verde, que está aqui em letras verdes, não está na plataforma. São dicas. Alguns lugares não tem quantidades enormes de dicas maravilhosas. Então, na parte de edição de vídeo, eu tenho muitos aplicativos e como usa ele, links, vídeos, e não está na plataforma, que senão ficaria cansativo. É para quando a gente puder, quiser, e, não, eu quero saber como é que faz edição de legenda. Tem lá. Eu quero saber como é que eu faço um vídeo interativo. Tem lá, e está como dica, tá? E aí eu fecho essa parte aqui e volto aqui. E aí começa o primeiro tópico. Olha, observa o seguinte. Primeiro tópico, de 11 a 19 de março. É para a gente se organizar. Logo no início do tópico, ele está dizendo aqui a data que ele está acontecendo. Então, quer dizer, Marco, que dia 20 eu não tenho mais acesso? Não. Ele vai continuar aberto até o final do curso, sem problema nenhum. Mas observa o seguinte, eu estou trabalhando essa semana esse tópico de 11 a 19 de março, que é conhecer suas atividades, prioridades e temas. E aqui é a ambientação. E aí, lembra que eu falei? O que está aqui não necessariamente é o que a gente está correndo atrás aqui no encontro síncrono, mas está relacionado, que é a ideia de eu se organizar e apresentar o curso. E aí eu peço aqui, vamos fazer um cronograma, vamos pensar em que dia que a gente vai trabalhar, e aí posta esse cronograma no fórum? Não, posta as ideias, dificuldades, as perspectivas de vocês aqui no fórum. E para que eu tenho que preencher esse cronograma? Vocês vão descobrir que um dia de 24 horas é muito pouco para as atividades que a gente tem no dia a dia. São tantas que a gente começa a ver, a gente começa a instruir aquele momento de alimentação, momento de família, não está lá. E como a Mariana costuma brincar sempre, quando termina, vamos fazer janta, gente. E a gente termina aqui já um pouco tarde, ela fala, vamos fazer janta. Esse momento não tem como a gente lançar no cronograma. E por quê? Não faz parte da minha vida, eu não tenho que fazer, não tem como eu pular ou fazer janta, eu tenho que fazer janta, eu tenho que me alimentar, tenho que dar bom dia para o meu filho, eu tenho que dar bom dia para minha filha, eu tenho que dar bom dia para o meu pai, para minha mãe, e eu pulo isso da minha vida porque a minha vida profissional não existe, então eu peço até que faça um cronograma pensando nisso tudo, depois me diz a perspectiva de vocês, tá? E aí eu tenho um questionáriozinho que eu peço aqui algumas coisas, e sempre vai ser assim, ó, no final do tópico, a apostilazinha. E aí tem uma linhazinha dizendo, terminou esse tópico. Vamos para o segundo tópico, ele ainda está oculto,
mas ele vai ser aberto na segunda-feira, e com a data. Observe o seguinte, ele começa o módulo 1. Esse segundo tópico começa o módulo 1. E ele vai repetir o mesmo padrão. E a partir daqui, eu espero uma participação de vocês sempre. Qual é essa participação? Está escrito aqui, o que eu tenho que fazer, tá? E aí vai ter lá uma explicação, o fórum, a apostila, e aí fecha o tópico e continua, e eu vou terminar, e vou repetindo isso daí até fechar esse módulo que eu falei com vocês, fim do primeiro módulo, e a partir daqui a gente começa o módulo 2, que é quando a gente vai trabalhar já com as ferramentas. Aí eu começo gamificação, grafos, diagramas, quiz, flashcard, uma nuvem de recursos aqui. E aqui, quem já começa a conversar com a gente aqui, já nessa primeira parte, é a nossa amiga Mariana, vai dar um show aqui em gamificação, que é muito legal como ela trabalha, tá? Tem outras ferramentas, Marco, mas tem muitas ferramentas num tópico só? Então, a gente vai dar preferência à parte de gamificação, mas eu aproveito para trazer alguns outros recursos. Então, vai ser sempre assim. E eu escolho o que eu vou trabalhar? Escolho o que você vai trabalhar. E eu garanto para vocês que vocês vão trabalhar gamificação, porque é muito simples. E aí vai se repetir isso. Aí vai para o tópico 6, de apresentações que eu faço. E aí vamos seguindo, vamos a partir do fecha na apostila, tem algumas informações aqui, que eu deixo já aqui, e já entra com narrativa, com vídeo online, que a gente vai trabalhar o Powtoon. Então, e aí vai seguindo daí por diante, tá? E vai até o final. No tópico 12, vou chegar nele aqui, não está aberto ainda, mas só para antecipar, que eu gosto já do primeiro dia, deixar isso tudo esclarecido. Ele termina o módulo 2, ou seja, as ferramentas, e inicia o tópico 2, que é quando eu começo a planejar o meu recurso digital. Então, eu dei todas as informações, agora a gente vai planejar como a gente vai usar um recurso digital em sala de aula, que é praticamente a nossa atividade final. E aí a gente vai começar a pensar em roteiro, esses processos todos de criação que a gente vai seguir, tá ok? Pergunto aqui, gente, colegas, temos dúvida aqui na questão da plataforma? Alguma dificuldade? Eu sei que a gente só vai ter dificuldade quem acessar e conseguir, mas aqui, do que eu falei, temos alguma dificuldade especial? Notada, alguma coisa? Acho que não, né? Eu acho que eu não caí, não. Acho que eu estou falando, né? Então, vamos embora lá. Eu estou falando aí, gente? Tá falando sim, Marco. Tá dando tudo. Eu estou escutando. Então, tá bom. Gente, como eu falei com vocês, todos os tópicos têm data, tá? E está datado no período que a gente vai fazer. A habilidade final para a gente, a nossa atividade final, a gente indica, não quer dizer que seja obrigado a seguir, mas a gente indica as habilidades que a gente vai trabalhar. E a partir de segunda-feira eu vou enviar um questionário para todo mundo que está no curso. É um questionário que vai perguntar para vocês nome, escola que vocês estão trabalhando, nome do diretor e matrícula. Quem é que precisa preencher esse questionário? Quem é da rede municipal de Campos dos Goytacazes. Por quê? A Thalita, que é a chefe da EFEM, da SEDUC Campos, me pediu essa relação, porque o nosso curso ele é cadastrado também junto com a Secretaria de Educação Municipal, e ele vale como banco de horas para quem é da Secretaria de Educação. Então, às vezes, alguém preencheu o formulário, se cadastrou ou botou na plataforma e não informou o e-mail da institucional. E aí eu não sei se essa pessoa é ou não da rede. Então, eu vou pedir essa informação. Ela é um pouco mais completa, porque eu vou mandar isso para a EFEM, tá? Para a Thalita. E quem continuar até o final já está garantido, mesmo antes de receber, porque o nosso certificado ele demora um pouquinho. Então, por exemplo, eu pedi o certificado em dezembro do ano passado e chegou ontem para mim. Ainda veio com alguns erros hoje que chegou a correção. Então, nós estamos no mês 3, levando 90 dias para poder chegar o certificado. E aí, o meu acordo com a Secretaria de Educação é que a minha lista com quem concluiu, quem terminou o curso
aprovado, ou seja, quem entregou o vídeo, os jogos e o roteiro de aula, ele vale já para o banco de hora de vocês, tá? Não é necessariamente precisa esperar esse certificado. Então, por exemplo, se vocês forem chamados no início do ano para poder receber, assinar lá o termo de carga horária lá, com os cursos de qualificação, ele já vai estar validado, tá ok? Gente, alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Eu vou encerrar a gravação, agradeço, e eu vou me manter aqui ainda para quem precisar para fazer algum cadastramento, ok?